Antes de mais, quero agradecer ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo o convite que me dirigiu para fazer esta conferência, ou esta conversa. É um convite e uma responsabilidade, uma vez que é um tema que tem muito a ver com a história nacional e com a história da Terceira e de Angra em particular. Muito obrigado. Ao Sr. General Comandante da Zona Militar dos Açores, muito obrigado pela sua presença, restantes militares aqui presentes, autoridades, forças policiais, forças de segurança, autoridades, entidades civis, excelentíssimos senhores, minhas senhoras e meus senhores. Muito obrigado pela vossa presença, para me ouvirem. O tema que me traz aqui pressupõe que eu faça duas breves considerações. Em primeiro lugar, eu estou aqui, vim para a Ilha Terceira há quase 6 anos. E como continental, como tendo todo o meu percurso académico, escolar, chamemos assim, no continente, eu apercebi-me, quando aqui cheguei, de uma lacuna, direi mesmo preocupante. É que no continente pouco se sabe do que é que se passou nos Açores em alguns momentos importantes da história nacional. Portanto, não estou a falar de acontecimentos estritamente do arquipélago dos Açores, mas há um silêncio sobre esses assuntos. Eu lembro, por exemplo, quando foi a Expo 98 e acompanhei muitas das publicações que foram efetuadas no âmbito dessa exposição em Lisboa, e a verdade é que há N publicações sobre as rotas marítimas, a Rota da Índia, a fusão cultural entre o Ocidente e o Oriente, mas os Açores estão praticamente esquecidos nesse processo. Vamos para outros períodos, vamos falar, por exemplo, das campanhas da Guerra Civil, e também se fala da chegada da esquadra liberal ao Porto, o desembarque na zona da Praia do Pampelido, Mindelo, a chegada ao Porto, o cerco do Porto, tudo isso está bem, mas parece que essa esquadra também veio do espaço sideral, porque também pouco se refere que tenha vindo daqui da Ilha Terceira, assim como pouco se refere que tenha sido a Ilha Terceira capital de um Portugal liberal durante um determinado período de tempo. E isto vai-se repetindo em vários eventos, e só a partir da Primeira Guerra Mundial, mas seguramente da Segunda Guerra Mundial e do papel dos Açores na gestão da neutralidade portuguesa durante esse conflito, é que realmente a história dos Açores e o papel dos Açores num conflito global como foi a Segunda Guerra Mundial está definitivamente e exaustivamente tratado. Até aqui reina algum silêncio. E as campanhas da aclamação não são exceção. Ao aperceber-me disto, penso que é mais do que tudo premente, se calhar não aqui, mas em Lisboa, fazer uma apresentação como esta. A outra questão que eu uso aqui é a questão de usar o termo da aclamação e não da restauração. E já sei que ao longo da conversa o termo restauração vai-me escapar, porque foram muitos anos a ouvir esse termo. Na verdade, não houve uma restauração. O termo restauração foi cunhado no final do século XIX, naquele período romântico, de elevações dos valores nacionais, porque, na verdade, todo o século XVII e XVIII foi sempre campanhas de aclamação. Houve uma ruptura dinástica, portanto, a Casa da Viz não deixou descendência, há uma nova Casa Senhorial a reinar, portanto, a Casa de Bragança, e, como tal, portanto, não há uma restauração, há uma aclamação. Ainda se pode falar a restauração da independência nacional. A independência nacional nunca foi perdida, pelo menos ao abrigo da lei do direito internacional, porque, na verdade, os vários Filipes tiveram sempre a junção das duas coroas. Foi uma união dinástica, embora no final, já no reinado de Filipe IV de Espanha, a união dinástica tivesse a começar a caminhar para uma unificação dinástica. E aí é uma das razões que depois já vamos falar sobre as causas que levaram a este movimento. Portanto, o termo que eu considero mais correto, por razões históricas e por razões técnicas, é de facto as campanhas da aclamação. Mas já que vai-me fugir de vez em quando para as campanhas da restauração, mas não é porque não acredito. Ora bem, sem gastar muito tempo a estudar as campanhas da aclamação, por si só, porque não é o objetivo desta conversa, mas a Revolução de 1 de Dezembro não nasce espontaneamente. As coisas começam em 1638, começa a haver, sobretudo com as políticas de Filipe III e do Conde de Olivares, precisamente que rompeu completamente com as Cortes de Tomar de 1581,
que foram ratificadas por Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, e já estávamos completamente distantes daquilo do que tinha sido acordado nas Cortes de Tomar, e caminhava precisamente na unificação dinástica da coroa de Portugal e de Espanha. A alta nobreza continuou a ter os seus privilégios, viu até alguns deles aumentados, enquanto que a baixa e a média nobreza foi relegada para um plano mesmo secundaríssimo, o que os incomodou, como é evidente. Depois, a hegemonia dos Habsburgos estava a ser posta em causa em vários pontos da Europa, e isto acarretava conflitos, sobretudo na zona da Flandres, norte da Europa, mas também na América Central, enfim, no Oriente, e estes custos de guerra eram suportados pelos impostos. Portanto, levou Portugal sofreu uma carga de impostos muito pesada, que também desagradou, sobretudo, a uma burguesia comerciante. E, por fim, Portugal herda todo um conjunto de inimigos que até aí tinha conseguido gerir a situação, nomeadamente os holandeses, os franceses e até os ingleses, que passam a ver Portugal como mais um território debaixo da hegemonia dos Habsburgos e, como tal, sentem a legitimidade para atuar militarmente. A verdade é que inicia-se em 38, por exemplo, em 39, Filipe III de Portugal manda confiscar todo o armamento que está distribuído pelas comarcas e manda-o convergir para as sedes das comarcas. Portanto, começa aqui já a sentir-se que há algum receio que possa haver um levantamento popular, mas a verdade é que a 1 de dezembro de 1640, um grupo de nobres e burguesia comercial, mas sobretudo um grupo de nobres de baixa e média nobreza, desencadeia que começa com os 40 conjurados, mas que às 9 da manhã no Terreiro do Paço já são cerca de 150 pessoas que vão convergir para o Paço e que vão dar início a este golpe de Estado que nós conhecemos, com a frustração de Miguel de Vasconcelos e com a prisão da Duquesa de Mantua. Mas uma coisa que é importante também referir é que a Guerra da Aclamação, que vai durar 28 anos, é o que se pode considerar a Primeira Guerra Global Portuguesa. Ora bem, Portugal vai enfrentar, pela mesma motivação, eu sei que estou aqui a aplicar um conceito atual, estou a aplicá-lo retrospectivamente, mas penso que é legítimo fazê-lo. De facto, Portugal vai defender as suas fronteiras, ou repô-las, e vai defender a soberania nesses territórios em várias frentes. No território continental é com os castelhanos. Nas Ilhas Atlânticas vai enfrentar as ameaças castelhanas, inglesas e holandesas, nomeadamente os ingleses chegam a conquistar São Tomé e Príncipe. No Brasil, sobretudo franceses e holandeses, as campanhas do nordeste brasileiro é sobretudo os holandeses, na zona do Maranhão são sobretudo os franceses. Depois também os holandeses também conquistam Olinda, conquistam a Bahia, portanto, ou seja, no final a dada altura, ou no momento que se inicia as campanhas da aclamação, grande parte do Brasil já não era território sob a tutela portuguesa. Em África, vamos enfrentar ingleses e holandeses, ingleses e franceses. Em África, os ingleses conquistam Mombasa, portanto, a atual Quénia, os franceses conquistam São Jorge da Mina, atualmente o Ghana, e no Oriente, Macau é a única província que vai resistir incólume aos ataques holandeses, mas depois Molucas, Malaca, Sumatra, Ceilão, tudo isto vai cair às mãos dos holandeses, e Hormuz, a chave do Oceano Índico, vai cair não às mãos dos ingleses, mas com o apoio dos ingleses às mãos dos sultanatos que envolviam Hormuz. Portanto, este é o cenário que Portugal enfrentava pelo simples facto de ter a sua coroa na cabeça de um Habsburgo. É evidente que todas estas perdas de territórios afetou profundamente a economia e os proventos de uma tal burguesia que vivia do comércio destas rotas. Por outro lado, também as rotas comerciais começam a ficar muito mais inseguras. Portanto, significava que muitos navios com a carga não chegavam, eram por corsários ou por piratas, geralmente por corsários, acabavam por não chegar a Lisboa. Portanto, isto tem um impacto económico substancial em Portugal. Isto leva ao início, portanto, e reforçando a questão de ser o primeiro conflito global, vocês veem, como podem ver,
este conflito vai ocorrer em 4 continentes. Só se sabe a Austrália. De facto, temos conflitos, desculpa, estou a falar à frente, tínhamos conflitos no Portugal continental, Portugal insular, no Brasil, portanto, América do Sul, em África e no Oriente. Portanto, 4 continentes, o mesmo conflito disperso por 4 conflitos. Ora, isto prefigura a situação de se poder considerar uma guerra global e, como tal, a primeira guerra global que Portugal enfrenta. A Guerra da Aclamação, quando se inicia, Portugal está profundamente depauperado de meios. Tem uma economia em ruptura, tem a sua marinha são basicamente 17 navios, envelhecidos e sem qualquer valor militar. Tem uma população de 1,2 milhões de pessoas, dos quais apenas 2 mil estão em condições de combater. Estamos a falar que 2 mil, nem um terço espanhol chega, porque um terço espanhol são 3 mil homens. Como disse, uma economia já muito fragilizada por estas rotas que são cortadas e estes canais que são cortados, e Portugal está a emergir de um período de estagnação e está a organizar-se como Estado moderno. Pela primeira vez vai ser criado um exército permanente, um exército nacional, que vai caber ao rei armar, municiar, munição de boca e para as armas, fardar, cuidados de saúde. Portanto, há todo um conjunto que de repente são chamados à coroa, que, como vimos, estava num estado bastante difícil em termos económicos. E isto vai ser uma grande gestão diplomática, ao pedir apoio a países que não estavam nesta luta com os Habsburgos. Vamos ter alguns apoios da parte da Suécia, com artilharia e algum armamento. Curiosamente, a França, a partir de certa altura, também nos vai fornecer armamento, mas a verdade é que há todo um conjunto de situações difíceis para esta emergência do novo Estado português. E vai haver uma coisa que é de um grande risco, mas de uma extraordinária inovação, que é a descentralização da conduta das operações. Ou seja, deixa de haver uma doutrina para as operações ultramarinas, por exemplo, e passa a haver uma doutrina que é criada em cada local, de acordo com as especificidades do território, de acordo com o adversário, com a distância, com o isolamento, com os apoios que consegue ter na população local. Então vamos encontrar, por exemplo, nas campanhas do Maranhão, vão combater as milícias e as ordenanças portuguesas, portuguesas do Brasil, vão combater os bandeirantes, vão combater os jesuítas. Portanto, é o arregimentar toda a gente válida para combater. Já nas campanhas do Nordeste, por exemplo, com a Batalha dos Guararapes, são os índios do Camarão que se vão juntar às forças portuguesas e vão combater os holandeses ao lado das forças portuguesas. Portanto, o que é necessário tem que ser arranjado, digamos assim. Portanto, não há uma conduta pré-estabelecida. É deixar um bocado à criatividade e à confiança dos comandantes locais, o que é uma situação de alto risco, mas, na verdade, é a situação possível face ao cenário que temos. Podemos dizer que as coisas correram bem. Porque, na verdade, a partir de 1651, portanto ainda estão as campanhas da aclamação a acontecer no continente, mas a partir de 1651 começa a haver já tratados de paz com França, tratados de paz com a Holanda, porque entretanto a maior parte do Brasil o território brasileiro foi reconquistado e isto vai dar novamente soberania nestes territórios e reforçar a posição face à comunidade internacional, a reforçação de Portugal independente. Por exemplo, na Paz de Westfália, Portugal não foi considerado como um Estado independente, foi considerado ainda como um Estado dependente de Espanha. Portanto, à luz do direito internacional, a comunidade internacional ainda não era assim uma coisa tão líquida quanto isso, o restabelecer da soberania portuguesa. A verdade, agora não vamos focar nas campanhas da aclamação, vamos agora trabalhar aqui a questão das campanhas ou das batalhas com os castelhanos. Eu vou continuar a chamar castelhanos, embora nesta altura já se possa falar em espanhóis, porque já há uma unificação. Mas como ainda temos ali a Catalunha e Navarra, ainda com algumas tentativas de autonomia, pronto. Mas por uma questão de comunidade de linguagem, vou chamar castelhanos. Nós vamos enfrentar forças castelhanas em Portugal continental e nos Açores, sobretudo na Terceira. E disto vão resultar as grandes batalhas da campanha da aclamação, as 6 magníficas batalhas da campanha da aclamação, que toda a gente conhece, toda a gente estuda. Montijo, em 1644, reparem, 4 anos após o início após a Revolução. Arronches, em 1653. As Linhas de Elvas, em 59. O Ameixial, em 63. Castelo Rodrigo, em 64.
Montes Claros, em 65, vai ser a batalha decisiva, mas a verdade é que a primeira batalha foi em Angra do Heroísmo, em 1642. E isto, de facto, é uma coisa que, mais uma vez, voltando à minha conversa inicial, para um indivíduo que vem do continente, isto é quase novo. Para vos falar desta campanha, que na verdade esta foi uma batalha que foi um cerco, a bem dizer, é preciso falar-vos um pouco também do Castelo de São Filipe, construído durante o período da União Dinástica, mais ou menos a partir de 1595, são os projetos já com a sua configuração final, depois o início terá sido, se calhar, mais 2 anos depois, penso eu, ou 3, que começa a construção. Temos aqui uma vista, a emblemática vista da cidade de Angra de Linchota, em 1595, e como se pode ver, vamos ver se eu consigo apontar aqui, ainda não há Fortaleza São João Batista em ponto algum. Portanto, em 1595 ainda não é apresentada a fortaleza. Como é que é feita a defesa da Baía de Angra? Ora bem, agora ali um pormenor da Baía, vamos ter o Forte de São Sebastião, do lado nascente da Baía. Vamos ter a muralha da cidade, que não tem propriamente um caráter defensivo. A mim parece mais que tem a função de impedir o contrabando e a entrada de mercadorias que não seja por aquela porta que é a porta de Alfano. Não é propriamente uma muralha defensiva naquele sentido, como é, por exemplo, a muralha da Praia da Vitória, que é assim uma muralha claramente defensiva. E temos alguns baluartes ou redutos na costa nascente do Monte Brasil, nomeadamente o Forte está aqui, o Forte de Santo António e aqui o Reduto dos Três Paus. E com isto era assegurada a defesa da Baía de Angra. Pode parecer um sistema primário, insuficiente, mas a verdade é que funcionava e todos os ataques que foram feitos à Ilha Terceira, mesmo durante o período da resistência à União Dinástica, nunca foi a entrada, nunca foi pela Baía de Angra. Sempre foi procurar outros pontos que fossem mais frágeis, onde fosse possível desembarcar e depois vir por terra até chegar, como aconteceu depois da Batalha das Mós. Portanto, este sistema, embora incipiente, era suficiente para garantir a segurança do porto da Baía de Angra. Mas a Espanha tinha passado por uma situação... Para a Espanha, a Ilha Terceira é a plataforma atlântica da convergência das rotas de vários, da Índia, do Brasil, da África, e para eles a Rota da Prata, que era fundamental para a economia espanhola, e então começa-se a pensar em construir uma fortaleza no Monte Brasil. Uma fortaleza abalortada, já na sua fase madura, mas sobretudo depois de uma experiência que Espanha tinha vivido em Cartagena de las Índias, portanto na atual Colômbia, e em Santo Domingo, porque estas fortalezas abalortadas, ou as fortalezas marítimas abalortadas, atingiram já um nível de maturidade, são praticamente inexpugnáveis pelo seu lado abalortado. Ou seja, Francis Drake, quando ataca qualquer uma destas, que eram pontos fundamentais da convergência da Prata, para depois dali chegar a Espanha, a verdade é que o Francis Drake sobe o rio, desembarca a montante do rio, vem por terra e conquista as fortalezas por terra. Portanto, o próprio Duque de Alba já tinha explorado essa situação, quando desembarca a norte de Cascais e vai conquistando as várias fortalezas da linha da costa portuguesa, até depois dar a Batalha de Alcântara, em 1580. E a verdade é que isto obriga a mudar o paradigma da fortificação abalortada castelhana. E eles vão passar a fazer fortificações abalortadas, quer para o lado do mar, quer para o lado de terra. Ou seja, a fortificação deixa de ter um lado vulnerável e um lado menos vulnerável. Quando a fortaleza de São Filipe vai ser construída, já vai ser construída nesse paradigma, do novo paradigma da fortificação abalortada castelhana. O primeiro projeto, por acaso não tenho aqui a imagem, o primeiro projeto apresentava uma fortaleza fechada, poligonal, toda ela abalortada, clássico. A verdade é que depois começa-se a pensar que, em vez de fazer uma fortaleza fechada, era mais fácil fechar o istmo de terra do Monte Brasil e ficar todo o Monte Brasil fortificado. Ou seja, o que temos aqui deixamos de ter a fortaleza poligonal, passa a ser apenas uma linha de baluartes
que liga de um lado do mar ao outro lado do mar, e depois um reforço das defesas laterais. Já vamos ver melhor esta situação. Este é um primeiro projeto, este é o projeto mais tardio, estamos aqui a vê-lo ao contrário, portanto estamos a vir aqui para sul e aqui embaixo é norte, portanto, se pusesse ao contrário, depois não se lia as legendas. Mas a verdade é que isto já é um projeto final muito parecido com o que está atualmente, com o que foi depois construído. O que vamos observar, e aqui consegue-se ver melhor, é que, agora sim, já com a imagem virada de sul para norte, temos toda esta zona a fechar, este istmo de terra que liga ao Monte Brasil ao resto da Ilha Terceira. Temos todos aquilo que era antigamente só o Forte Santo António e o Reduto dos Três Paus, passa a ser todo um conjunto de fortes, redutos e plataformas de tiro ligados por uma muralha. Isto acontece do lado nascente do Monte Brasil e do lado poente do Monte Brasil. Portanto, no fundo, e depois estas zonas que não estão muralhadas são zonas que têm um perfil de costa de tal modo agressivo, agreste, que não há hipótese de fazer qualquer tipo de desembarque por ali, e mesmo assim ainda se faz aqui um reforço com o Forte da Quebrada para impedir que houvesse alguma esquadra que se acoitasse aqui antes de lançar o ataque. Portanto, este conceito de fortificação é expandido de uma forma única, porque não conheço outras fortificações abalorotadas que tenham esta configuração, que é aberta, e todo o Monte Brasil é um sistema defensivo. Ora bem, isto vai-nos levantar depois aqui uma questão muito importante em relação ao cerco. Não sei se falo já, vamos ver. Bem, porque este Monte Brasil, estas fortalezas abalorotadas são, à época, praticamente inexpugnáveis. É preciso uma concentração de meios de artilharia para conseguir bater aquelas paredes, e como estas aqui, tão fortes, algumas delas feitas na própria rocha viva, portanto só está revestido com blocos de pedra. A escalada é complicada, precisamente porque o sistema abalorotado vai impedir a aproximação à muralha. Os fossos, tudo mais, é praticamente uma empresa impossível a conquista pelo processo tradicional do assalto à fortaleza. Portanto, o que se vai tornar é que a principal forma de dobrar uma fortificação desta natureza é pelo cerco e pelo desgaste. Ora, ao fechar todo o Monte Brasil como um sistema defensivo, isto teoricamente era uma situação que permitiria aguentar um cerco por tempo indefinido, porque permite cultivar, permite criação de gado, não tem nascentes, mas tem água, porque tem cisternas que a permitem acumular, e estamos num território com uma grande pluviosidade. Portanto, isto era a fortaleza quase ideal, permitiria aguentar um cerco quase indefinidamente. Limitações, sim, a pólvora e as munições, e a altura das balas de chumbo, mas isso também era possível fazer localmente, e aliás, no espólio que foi encontrado na fortaleza depois dos espanhóis abandonarem, há salitre, há carvão, há uma série de coisas que indicia que foi fabricada pólvora dentro da fortaleza. Portanto, é este castelo de São Filipe, esta estrutura abalorotada, inexpugnável e aparentemente suscetível de aguentar um cerco quase de forma indeterminada, que vai ser cercada pelas forças portuguesas. Como é que isto começa? Pronto, já sabemos que em Portugal continental começou a 1 de dezembro de 1640. A aclamação chega à Terceira a 7 de janeiro, portanto, pouco mais de um mês da revolta em Lisboa, um mês depois da aclamação efetiva de Dom João IV. E vem por Francisco Ornelas da Câmara, que vem de Madrid, que vem com uma força de castelhanos, mas a verdade é que quando se apercebe que a ilha, ele era português, a tal alta nobreza que estava na corte de Madrid e já não estava até sequer em Portugal, ele percebe-se que a ilha está a ser tomada da aclamação, está em polvorosa para a aclamação de Dom João IV, e a verdade é que ele deixa os soldados castelhanos no navio, ele desembarca e depois os soldados desembarcam e são feitos prisioneiros. Mas é nesta altura que chega à Ilha Terceira a nova do que tinha acontecido em Lisboa. Entre fevereiro e março também havia a iminência de um ataque de informações do ataque de holandeses e franceses à ilha. Isto permitiu os castelhanos, com base nisto, reunirem os seus homens e famílias dentro da fortaleza
apanharem tudo o que podiam em termos de víveres, como farinha, pólvora e tudo mais. Ou seja, deu-lhes uma justificação plausível para se bloquearem dentro da fortaleza. Há uma primeira tentativa de rendição da fortaleza. Este Francisco Ornelas da Câmara vai aliciar o Dom Miguel Viveiros, dando-lhe o título de conde e uma tensa anual de 10 mil reis para ele entregar a fortaleza, ao que ele não aceita. 23 de março, nova tentativa. Ele parece que vai aceitar, mas, e quando parece que vai aceitar, começa em 24 de março a aclamação de Dom João IV na Vila da Praia. E em Lisboa, e em Angra há apenas focos de revolta. A verdade é que ele parece que vai aceitar essa condição de rendição, mas na verdade nunca assina, e do dia 26 de março começa o cerco do Forte de São Filipe. O primeiro cerco, para não estender no tempo, o primeiro cerco é um cerco digamos, quase de emergência. As forças, as ordenanças das várias vilas da Ilha Terceira vão-se posicionar aqui, junto às hortas, que eram também, portanto, fora do perímetro da glacis da fortaleza, e vão fechar aqui esta saída para o Porto Novo. Estes triângulos que vêm aqui são redutos, criados à frente da fortaleza, mas são redutos de madeira e terra. Portanto, não são redutos de pedra, não são redutos de caráter permanente. E esta é o primeiro cerco que começa em 27 de março. A verdade é que entretanto, as ordenanças da Ribeirinha tomam de assalto o Forte de São Sebastião, portanto, o controle da Baía de Angra pelos castelhanos está perdido. 9 de abril, Manuel de Canto e Castro chega à ilha com 3 navios de apoio aos castelhanos, e percebe-se que tudo isto estava a decorrer e passa também para o lado português. E estes 3 navios passam a reforçar, porque este cerco que vimos aqui é por terra, mas ele era complementado com o cerco por navios por mar para impedir a entrada pelo lado do mar do Monte Brasil. Estes navios vão reforçar o cerco por mar. E em 1641, São Miguel e Santa Maria ainda estavam reticentes na aclamação, e em 1641 chega uma ordem régia de Dom João IV, e efetivamente também São Miguel e Santa Maria fazem a aclamação, e portanto todas as ilhas dos Açores aclamaram Dom João IV. Em maio, com a vinda de Francisco de Castro, irmão do outro indivíduo, é um indivíduo com muita experiência no combate no norte da Europa, conhece bem o modo de funcionar das tropas castelhanas, e ele vai sugerir uma alteração do dispositivo. O dispositivo das ordenanças, que entanto vão crescendo, porque depois começam a vir ordenanças de São Miguel, começam a vir ordenanças de outras ilhas. A verdade é que há aqui uma assimetria numérica de forças incrível, porque há cerca de 4 mil homens entre as ordenanças presentes no cerco, e há cerca de 400 homens dentro da fortaleza, 400 militares. Depois há muito mais gente, mas são as mulheres, crianças e tudo mais. Ou seja, este é um novo dispositivo. Este dispositivo foi muito arriscado de o fazer, porque este dispositivo já está dentro do alcance das armas de fogo ligeiras da fortaleza. Portanto, este dispositivo, estas trincheiras, já são construídas debaixo de fogo. É um processo muito mais complexo, mas foram construídos, e isto também permite, uma vez que o perímetro é menor, concentrar forças. A verdade é que também, ao aproximarem-se da fortaleza, ficam fora do alcance da artilharia, porque a artilharia tem, uma zona morta, da qual, ou aponta para baixo, o que não o faz, com ângulos negativos. Portanto, a artilharia do forte, ao disparar, passaria sempre por cima destas trincheiras. E alguns tiros que foram feitos, aliás, no início do cerco, foram sempre para a cidade, sem produzirem grande efeito. Estas situações não foram propriamente uma situação, um cerco estático. Não foi fazer o cerco e ficar à espera que caiam de maduros. Portanto, houve constantemente tentativas de assalto, tentativas de vir cá fora, que os castelhanos virem cá fora romper a trincheira, tentativa de vir às hortas buscar, há o episódio caricato de 2 indivíduos que vieram buscar nabos e que foram apanhados e foram interrogados e deram informações relevantes. Portanto, há todo um conjunto de confronto ao longo deste tempo. Há outra situação também, os castelhanos, reparem que estamos no período das armas de mecha, portanto, os indivíduos saem com as armas prontas a fazer fogo, a mecha tem que vir a seda. Ora, fazem um assalto durante a noite, ora, vai parecer um pirilampos, não é? Portanto, também não correu bem. Há assim uma série de episódios, portanto, isto não foi um cercar e ficar à espera.
A verdade é que depois, já em dezembro de 41, há 2 assaltos sérios e bem-sucedidos. Há aquele baluarte mais ao lado do Fanal e há aquele outro, há aqueles redutos que foram construídos de madeira e terra. E este assalto é de tal modo... Reparem que, entretanto, nós tínhamos visto que havia 3 companhias castelhanos dentro da fortaleza e neste momento já só há 2. Cada companhia são à volta de 200 homens, mas aqui já eram companhias menos, como na nossa gíria atual. A verdade é que há estes primeiros ataques. Entretanto, chegam os navios de Dom Luís Viveiros, irmão do quartel-mestre, não, do comandante da força que estava dentro da fortificação, e com 300 soldados castelhanos, e os navios são capturados, os soldados são feitos prisioneiros e vão reforçar a esquadra que faz a vigilância por mar do acesso à ilha. 2 soldados castelhanos fogem para as trincheiras portuguesas. A informação que eles dão é que a vida dentro da fortaleza já estava um caos. Eles antes logo no início, tinham apanhado um patacho que estava estacionado, estava fundeado na Baía de Angra, que estava carregado com farinha para ir para o Brasil, não sei o que mais, eles conseguiram puxar o patacho e tiveram farinha. Mas nesta fase, julho de 41, já a farinha criou gorgulho, aliás foi depois encontrada quando foi a conquista da ilha, a conquista da fortaleza, mas portanto, já estavam numa penúria, que já estavam a matar os próprios jumentos de tração, já estavam a matá-los para comer, já os cães eram comidos, já havia, enfim, já estavam mesmo já num limite de recursos. Depois, há 2 navios holandeses com homens e artilharia que vêm oferecer os serviços a Portugal a soldo, portanto vamos reforçar mais uma vez o contingente militar do cerco, e em outubro são feitos mais 2 prisioneiros espanhóis e estes informam que a penúria contra a guarnição é insustentável. Há uma lista dos preços que as coisas atingiram dentro da fortaleza, onde os ratos estão cotados, os cães estão cotados, uma abóbora que vale praticamente o mesmo que 2 galinhas. Portanto, veja-se a penúria a que se chegou. E aqui vai surgir uma outra situação. O plano, face a saber-se que esta penúria em que estava e doenças começavam já a agraçar dentro da fortaleza, face a essa situação, é decidido fazer um assalto. Ora bem, não chegou a acontecer. Era feito um assalto por mar, portanto, estes 2 vetores aqui seriam tropas que desembarcariam nestas 2 costas do Monte Brasil e fariam o assalto pela parte da retaguarda da fortaleza. E depois as companhias de ordenanças iriam assaltar os baluartes. Bom, um temporal terrível, que é uma coisa estranha aqui nos Açores, um temporal terrível e umas chuvas imensas impediu que esta ação se concretizasse. Eu penso que, porque apesar das dificuldades que a guarnição do forte enfrentava, era sempre uma tentativa de assalto com toda a vantagem que o sistema, que quem defende tem. Portanto, isto provavelmente saldar-se-ia podia culminar num sucesso, mas saldar-se-ia num número de mortos muito mais significativo para as ordenanças portuguesas. A verdade é que, a 24 de fevereiro, Dom Álvaro de Viveiros, portanto, o comandante da força, informa ao padre Inquisidor que pretende capitular. 4 de março são acordados os termos de rendição. Esta é assinada pelos representantes dos comandantes das forças na ermida da Boa Nova. Portanto, 4 de março é efetivamente o dia da rendição. 6 de março é o dia em que os castelhanos abandonam o forte. Agora repare-se que dos 400 homens iniciais, repare-se que sai Dom Álvaro de Viveiros, o seu tenente, com a bandeira, e o seu alferes, 3 homens. 64 soldados com arcabuz, estamos a falar de 67 homens, 27 piqueiros, portanto 67, 87, 94 homens. É o que sai da fortaleza depois do cerco. Seguiram 170 mulheres e 60 crianças, portanto a desproporção é incrível. E cá fora estávamos a falar em cerca de 4 mil homens das ordenanças. As baixas tinham sido muito poucas durante este conflito. Esta razão da saída a 6 tem a ver com os preparativos da saída, mas também com a preparação de um local para alojar os castelhanos antes de eles serem embarcados para a Espanha. E então é construído o que é chamado na altura o quartel da Rua de Jesus, em que estas ruas
Isto era também o chamado quartel dos casados, porque havia os militares que já tinham constituído família. Houve 400 e tal casamentos durante o período de presença castelhana aqui na ilha. Portanto, este era um sítio onde habitualmente residiam os militares que eram casados. As ruas foram fechadas, portanto foi criado aqui um dispositivo mais ou menos estanque e os castelhanos foram alojados nesta zona que recebeu a partir daí a designação de Quartel da Rua de Jesus. Depois foram embarcados. A verdade é que a 6 de março de 1642, o primeiro território português que estava completamente livre da presença castelhana foi, de facto, a Ilha Terceira. E foi, de facto, a primeira batalha, embora sob a forma de cerco, vitoriosa das campanhas da Guerra da Aclamação. Uma síntese só de tudo isto. É a Primeira Guerra Global Portuguesa, a Guerra da Aclamação. A capitulação do Forte São Filipe foi a primeira vitória militar da Guerra da Aclamação. Foi um forte construído já no novo paradigma da fortificação abalortada espanhola. Portanto, ou seja, aqui coloca-se uma questão, que é uma questão que ainda hoje me ocupa há algum tempo, é como é que um sítio, um local onde há capacidade de criação de gado, onde há capacidade de cultivo, embora eles tivessem as hortas cá fora, como é que passa um ciclo anual, porque são 11 meses e mais uns dias de cerco. Portanto, um ciclo anual dava para semear o que quer que fosse e colher o que quer que fosse. A verdade é que esta gente morre na penúria. Certamente porque esperavam o apoio de Castela, que não veio. Ou melhor, veio, mas foi interditado. A verdade é que esta situação, que aparentemente era excepcional, desta fortificação que permitia ter uma capacidade de resistência a um cerco quase infinita, e, na verdade, embora 11 meses já seja um caso notável de resistência, mas, na verdade, vai capitular a uma operação de cerco. E, basicamente, era isto que eu tinha para vos dizer sobre o que hoje se invoca, que é, de facto, a saída dos castelhanos da Fortaleza de São Filipe, hoje Fortaleza São João Batista. Muito obrigado. Naturalmente estou disponível para questões que queiram fazer e que eu saiba responder, evidentemente. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Falamos aqui os castelhanos para fazer mais perguntas. Exatamente, faltam os castelhanos. Eu é que podiam responder à minha questão, à minha dúvida existencial. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela sua Eu é que agradeço esta oportunidade. E, mais uma vez, muito obrigado também a todos aqueles que quiseram estar hoje aqui connosco. São a 9. Também muito obrigado, Sr. General, por esta colaboração. Muito obrigado.